Busquemos reflexão sobre as demandas que sucedem, de geração em geração, deixando que sejam permanentes os momentos de felicidade entre nós. Muitos daqueles que o mundo leva para cá e para lá, entre sofrimentos físicos, psicológicos e psiquiátricos, com mentes em conturbação, são vítimas de si mesmos, e a todos cabe ação favorável por misericórdia. Em lares aparentemente abastados, sorrisos são escudos para dores atrozes, nas emoções desorganizadas. Nas mansões radiantes dos nobres lares da terra, os muitos cômodos nada são, se medirmos as quantas perdas de bem-estar mental que ali se somam. Os salários vultosos, os gastos excessivos, se comparados às desordens de caráter e os consequentes remorsos, desaparecem como se nada fossem. Nosso olhar compassivo é atitude de ação. Precisamos enfrentar com bom ânimo os motivos de aflição. Guardar na fé ativa a solução das perturbações para nós e para os que nos cercam. Ivone do Amaral Pereira. Mensagem recebida em 12 de novembro de 2015, pelo médium Alexandre Pereira, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Prezados amigos e amigas, irmãos e irmãs do Centro Espírita Seara Fraterna, estamos iniciando mais um estudo através desse canal e muito agradecidos à administração, à direção do Centro Espírita Seara Fraterna, que sempre nos recebe com muito carinho, com muita atenção. Hoje nós vamos fazer um estudo relacionado à valorização da vida. Como é importante viver, como é importante estar no plano físico. No Evangelho de João, no capítulo 10, vamos encontrar o seguinte: o ladrão mata, o ladrão rouba, o ladrão destrói. Eu, contudo, vos trago a vida, para que vocês a tenham em abundância. Essa mensagem do Mestre Jesus nos leva a imaginar sempre que a vida é necessária a todos nós. E com o advento da doutrina espírita, ficamos sabendo que a vida existe tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Saindo da vida física, vamos entrar na vida do plano espiritual, uma vez que não existe a chamada morte. Existe o desencarne, o sair do corpo físico para uma nova possibilidade de vida. E isso nos leva a pensar de que onde estivermos, temos que valorizar a vida. Se estamos aqui no plano físico, se estamos no plano espiritual. O próprio Jesus vai nos dizer no Evangelho de Mateus que a cada um será dado segundo as suas obras. Então, de conformidade com a vida física que eu tiver aqui, eu vou receber lá no plano espiritual. Sair da vida física pelo processo natural do envelhecimento ou da necessidade de retorno programado pelos mentores espirituais e outorgado por Deus, nos dá essa possibilidade de vivermos com mais tranquilidade. Contudo, existem aqueles e aquelas que pretendem deserdar da vida física através do suicídio, entendendo que, ao cometerem o suicídio, estarão livres, às vezes, das dificuldades daqui. Ora, mas nós reencarnamos para isso. Nós reencarnamos para resolvermos questões
que estão acumuladas no nosso inconsciente ao longo de muito tempo, de muitas existências. Então, não se trata de acreditar ou não nisso. Trata-se de ciência. Temos acúmulos em nosso inconsciente, em nossas memórias, que ultrapassam a toda e qualquer formalização de entendimento, porque somos seres milenares. Cada espírito percebe isso, pelas suas possibilidades, pelas suas intuições, pelas suas maneiras de resolverem as questões. Não se aprende isso numa vida só, numa existência só. Paulo de Tarso nos diz que vivemos uma só vida. E ele está certo. É uma só vida. Mas nessa uma só vida existem várias existências, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. O corpo espiritual é o perispírito. É aquele que nos seguirá depois que deixarmos a vida física. Então, quando desencarnamos, o que vai morrer é apenas o corpo físico. Aliás, ele nem morre, ele desintegra. Os seus átomos vão compor outros corpos, em outra projeção. O fluido vital termina, que é o fluido que nos energiza para a vida física, é como se fosse uma bateria, ele termina também. O duplo etérico, que é um corpo onde ficam gravadas as energias que sustentam o corpo físico, também desaparece. E vamos com o nosso corpo espiritual para o plano físico, que Allan Kardec deu o nome de perispírito. Peri é em torno, espírito. Então, é o corpo que fica em torno do espírito. Esta é a realidade. Então, não há a morte. Há uma continuidade da vida em outra situação. Daí que não nos cabe querer anular o corpo físico, matar o corpo físico, se vamos continuar vivendo. Dentro dos estudos milenares também, e corroborados pela espiritualidade, nós temos 7 corpos. Tem o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental, o corpo da vontade divina, o corpo do amor divino e o espírito. Então, o espírito é revestido por essas camadas, que nós chamamos de aura. Quando estamos encarnados, nós temos 7 camadas da aura. A começar pelo espírito, depois pelo corpo de amor, pelo corpo da vontade de Deus, pelo corpo mental, pelo perispírito, pelo duplo etérico e pelo corpo físico. Quando desencarnamos, estamos repetindo para ficar gravado, vão desaparecer o corpo físico e o duplo etérico. E aí fica, então, o corpo espiritual, o corpo mental, com os seguintes corpos. Então, quando há uma desencarnação natural, ou programada pela espiritualidade, então o espírito vai perder esses 2 primeiros corpos, o corpo físico e o duplo etérico, e continuará vivendo. O perispírito ele é tão denso, tão diáfano, de acordo com a possibilidade frequencial de cada espírito. Um espírito muito materialista, muito ligado às coisas de baixa frequência, como ódio, rancor, mágoa, ciúme, traição, inveja. Então, o seu perispírito está denso ainda. Então, ele precisa ficar em regiões densas, para que o semelhante, atraindo o semelhante, um resolva o outro. Sendo mais diáfano, ou seja, mais ligado à sua espiritualidade, então ele vai para as regiões mais diáfanas, ou seja, as colônias espirituais de um nível superior, onde continuará seus aprendizados, continuará a sua vida. Porque a proposta de Deus para cada um de nós é a proposta da perfeição.
Se eu tentar fugir da vida, por entender que ela não está boa para mim, então eu estou agredindo as leis divinas que me garante a sobrevivência no corpo. Nós vamos entender pelo estudo da antropologia que esse instinto de defesa existe lá na mínima bactéria até chegar ao homem. Então, sempre nós trabalhamos o instinto da conservação. E por que num determinado momento, já como homens, que é um grau mais evoluído nessa evolução, que é o grau onde se pensa, se raciocina, se escolhe, eu vou, então, bater nessa lei da sobrevivência, porque eu não estou suportando uma pressão, um drama. Vamos entender um pouco do drama, porque são esses dramas que nos levam à tragédia do suicídio. Vamos entender o que é o drama. Quando nós vamos reencarnar, e de acordo ainda com a nossa necessidade de passar por situações que solucionem as nossas libertações espirituais, então os mentores espirituais nos chamam para um acordo. Olha, você precisa de resolver isto, isto, isso. Por quê? São complexos criados na mente por ações realizadas. Isso é tratado nos livros de Jung, nos livros de Joana de Ângeles e de todos aqueles que estudam a psicologia junguiana. E mesmo não a junguiana, mas a psicologia transcendental. Nós temos os complexos, ou seja, são amontoados energéticos criados de acordo com as nossas ações negativas. Porque as ações positivas, as energias são encaminhadas para a progressão do espírito, para a expansão da mônada divina que somos. As realizações negativas ficam criando complexos que necessitam ser resolvidos. Programa-se uma encarnação e ali vamos resolver certos complexos. E isso vai gerar um drama. Um drama é a vivência em si na solução das contrariedades, das adversidades que possam surgir. Quando nós assistimos um filme sobre drama, o que vamos ver é isso. Pessoas tentando resolver situações próprias ou familiares ou sociais, das quais ele faz parte, ele pertence, e ele precisa resolver isso. Aí, a criatura precisa resolver determinados complexos, que vão gerar dramas para ele. Pode ser um drama físico, um drama mental, um drama familiar, um drama social, não importa. Ele vai resolver esse drama porque ele criou esse drama. Acontece que quando nós criamos um complexo, a força de criação do complexo fica retida no complexo para quando tivermos que resolvê-la, nos ajude a resolver o problema. Ou seja, nós já trazemos em nós toda a força necessária a nos libertarmos dos problemas que nós mesmos criamos. Isso é para todos. Isso só não vai acontecer se a pessoa desistir, fugir, se acovardar. Daí que quando eu reencarno, estabelecido esse roteiro, que eu posso modificá-lo, mas estabelecido esse roteiro, as coisas virão no tempo certo. Ou já começa na infância, ou na adolescência, ou na maturidade, ou na fase adulta, ou na velhice, não importa, esse processo vai acontecer. É aí que muitas vezes a pessoa dispersa, ela foge, porque chegou a hora de solução do drama. Ora, esse drama, ele pode ser acrescido por mais dramas que nós geramos na nossa vida física atual.
No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, quando Allan Kardec fala, vai estudar o bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, isso é bem explicado. Ele fala que muitas vezes essas dores são geradas aqui mesmo, que vão aumentar o drama de cada um de nós. Olha, se eu consigo aumentar o meu drama, então é dever meu recuperar esse erro que eu cometi. Porque todos nós, fique bem claro isso, estamos no caminho de Deus. Nós saímos de Deus simples e sem conhecimento nenhum, mas com uma semente, com muitas propostas de crescimento até chegar à perfeição. São fases, são ciclos que vamos vivendo até chegarmos nessa perfeição para a qual todos nós fomos fadados, entendendo que todos somos individualidades únicas, ou seja, ninguém é igual a ninguém, mas todos chegaremos à perfeição, à plenitude com Deus. Então não adianta eu querer interromper esse ciclo. Não adianta eu querer botar um estacato nessa progressão, porque não será possível. No livro dos Espíritos, quando nós estudamos no livro 3º das Leis Morais, quando se fala da lei do progresso, os Espíritos falam assim, coitado daquele que queira deter a marcha do progresso. Tanto o progresso da humanidade, o progresso social, como o progresso familiar e o progresso individual. Então estamos aqui para progredir, todos nós. E todos nós trazemos dramas. Todos nós vivemos os dramas. E temos todos nós condições de superarmos. Então, se eu entendo que não dá para mim, é porque eu estou fugindo da minha possibilidade de me resolver perante as leis de Deus. Não pensemos nunca que nós vivemos só de acordo com as leis dos homens, com a Constituição de um país, com os códigos penais, Código Civil. Não. Nós todos estamos envolvidos na lei divina. Ou então, temos que nos justificar como que nós fomos criados. Será que foi o encontro dos gametas do meu pai e da minha mãe que me fez? Aquele ovo zigoto que vai acompanhar uma filogenética maravilhosa, imitando todo o crescimento do reino animal até chegar ao homem? Será que eu não paro para refletir sobre isso? Como é que essa filogenética, de onde ela veio? Como é que eu vou viver aquilo? Ah, veio do seu pai, mas como é que meu pai viveu? Como é que a minha mãe viveu? Então não se justifica, não se explica. A não ser pelos arquivos que nós temos guardados em nós e que vão nos sustentar na formação de um novo corpo. Aí nós explicamos, pela ciência, a reencarnação. A própria ciência explica a reencarnação. Tanto assim que os geneticistas da atualidade, os embriologistas da atualidade entendem isso. Não tem como ser a partir do zigoto ou do óvulo fecundado. Não pode ser. Tem que ter alguma coisa que dê sequência a tudo isso. O Sheldrake, que é um cientista inglês, ele criou um termo para essa ontologia do crescimento do feto. Ele disse que existe um campo morfogenético atuando ali. Ou seja, um campo que deforma aquela gênese daquele novo corpo. E que campo é esse? A doutrina espírita nos ensina que é o perispírito, que traz nele o arquivo de todas as nossas vivências e experiências passadas. E é esse corpo que vai
esse corpo perispiritual, esse corpo morfogenético, é que vai dar vida ao novo corpo físico. Então, se o corpo físico nasce, é preparado com alguma deficiência, a deficiência está no perispírito. Porque ele, como modelo organizador biológico, ele trouxe aquela deficiência e foi retratada no futuro corpo físico. Por quê? Pela lei de causa e efeito. A cada um segundo suas obras. Eu mutilei o meu corpo perispiritual no passado por ações deletérias. Agora eu recebo um corpo mal formado, porque eu criei isso. Isso não é nenhum castigo de Deus. Eu criei a minha vida. E eu chego aqui e tenho que me resolver perante tudo isso. Às vezes a minha existência é uma existência muito complicada, muito difícil, com problemas físicos ou mentais, ou muitas vezes problemas sociais. Eu não consigo emprego, eu não consigo um bom relacionamento, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu vivo atordoado, atordoada, enfim, eu vou saltar nessa vida. Aí eu tiro a minha possibilidade de vida no corpo físico, não da vida como extensão, mas no corpo físico. Uso um desses instrumentos, quaisquer, né? Ou uma bala de revólver, ou uma corda no pescoço, ou um afogamento, ou um pulo de uma altura muito grande, enfim, eu escolho, a pessoa escolhe a forma de saltar-se, fugir da vida. O corpo físico, então, vai perder a sua possibilidade de existência e o espírito vai continuar a existência. Levando o quê? Levando a amargura do ato que cometeu. Há estudos que dizem que quando a pessoa pratica o suicídio, digamos que ela salte de uma altura muito grande, ela arrepende no meio do caminho. O arrependimento vem quase que imediato, mas já é tarde demais. Aí ela vai ter que sofrer as consequências dos seus atos. Vamos entender como é que é esse sofrimento. Vamos pegar pelo duplo etérico, o segundo corpo que temos. O duplo etérico é estudado, ele é comentado pela doutrina espírita. Ele é dito no Livro dos Espíritos, ele é estudado em todas as escolas de iniciação. Ele é falado quase que cientificamente já, que é a primeira camada da aura. No duplo etérico é que ficam os centros de captação de energias e distribuição de energias para o corpo físico funcionar, sob o comando do espírito. Então é o duplo, é o corpo da energia. Vamos pegar aqui um exemplo do Evangelho, quando Jesus ressuscitou aquelas pessoas, Lázaro, o filho da viúva lá da cidade de Naim, a filha de Jairo, e tem mais 4 ressuscitações citadas na Bíblia no Antigo Testamento. O que se fez ali? Trouxe o morto para a vida? Não. Apenas revitalizou o corpo físico, o duplo etérico, que estava com as suas energias de alguma maneira obstaculadas ali, não estavam chegando no corpo físico. Então, Jesus foi lá e restaurou os canais dessas chegadas de energias para o corpo físico. E aí a vida volta para o corpo físico. Então, o duplo etérico é o corpo das energias. É fácil você descobri-lo na internet, você vai no Google, digita lá corpo duplo etérico, que você vai vê-lo. Parece uma tela azul. E ali ele é todo constituído em energias, onde está o fluido vital, que é o fluido da vida. Quando a gente vai reencarnar, nós recebemos essa bateria chamada fluido vital. Ali estão as energias que entram pelo sol, pela natureza, pelos outros, para vitalizar o corpo físico. Então, no desencarne normal, quando termina, esse duplo etérico, ele vai ser destruído também, ele vai queimar e acabou. Agora, no suicídio, ele não é destruído, porque está energizado ainda, e tem fluido vital,
ele está muito energizado, então ele vai ficar preso ao corpo, que está em decomposição. E automaticamente ele está preso ao perispírito, porque ele é ligado ao perispírito célula a célula. Porque existem as células espirituais também, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. O que acontece, então? Tudo que estiver acontecendo com o corpo físico, o duplo etérico transmite para o perispírito, que transmite para o espírito. Em última análise, o perispírito sente os vermes comendo o seu corpo físico. Sente o odor pútrido da decomposição do seu próprio corpo físico. Sente os germes chegando no cérebro e destruindo toda a camada cinzenta, a massa cinzenta do cérebro. Dizem que é uma dor insuportável. Tanto assim que os suicidas costumam ir para vales tenebrosos, escuros, enterram-se nas lamas para apaziguar um pouco aquela tortura da decomposição do corpo físico. Esta é a realidade do suicida. Noutras vezes, ele fica preso às imagens que o levou ao suicídio. Há um caso narrado por um espírita suicida, em que ele conta que ele saltou, ele ficou aguardando o trem. Quando o trem veio, ele salta no trem, em frente ao trem, o trem estraçalha o corpo dele. Então ele fica vendo essa imagem repetida inúmeras vezes, não para de ver essa imagem. Ele esperando o trem vai chegando, ele salta, estraçalha. Espera o trem vem, ele salta, estraçalha. Só vê isso. Isso atormenta, atordoa. Quando ele está lá no Vale dos Suicidas, sofrendo terrivelmente, ele escuta também os outros lamentos dos outros suicidas, numa tortura sem comentários. André Luiz diz que é uma dor inenarrável. Então ele fugiu da vida física, por um drama que ele estava achando que não conseguiria resolver, e cria agora uma tragédia. Quando ele for reencarnar novamente, o drama que ele viverá vai estar acrescido dessa tragédia que ele cometeu aqui. Então será muito pior para ele. É preciso que tomemos conhecimento disso. Claro que Deus, na sua misericórdia, ele vai amparar também esses filhos e filhas. Mas esses filhos e filhas terão que pedir essa ajuda a Deus. Que curvar-se perante a potência superior que quer bem a ele. E muitas vezes, esses suicidas vão pensar assim: meu Deus, por tão pouco eu atrasei a minha vida, eu atrasei a minha evolução. Aí ele vai perder os companheiros da circunstância dele. Porque cada encarnação é circunstancial, porque ela tem a família que ele precisa, a cidade que ele precisa, o tempo que ele precisa, a geração que ele precisa, e ele perde tudo isso. E pode ser lá na frente uma pessoa fora do ninho, nascendo em outra família, nascendo em outras circunstâncias e completamente só, com muito mais possibilidades de sofrimentos. Então, para que eu vou entrar nisso? Qual é a vantagem disso? Ah, mas eu não acredito nisso. Então, meu amigo, eu vou te dar uma dica. Quando nós éramos primitivos, nós sabíamos disso. Primitivos, não com esse avanço que nós temos hoje. Porque nós observávamos o ciclo da Lua, nova, crescente, cheia, minguante, nova, crescente. E nós entendemos que aquilo era o ciclo da vida. Nascemos novos, crescemos, atingimos o apogeu, depois nós vamos decrescendo pela velhice e até irmos e retornarmos. Nós sabíamos disso quando éramos primitivos. E agora, quando somos humanos, com todo esse conhecimento que temos,
com toda essa tecnologia, com toda essa ciência, e nós estamos negando essa possibilidade, negando a vida. Quando nós montamos um determinado grupo, pode ser familiar, pode ser social, nós criamos um campo frequencial. Nós vibramos numa frequência. Os estudiosos dizem que nós vibramos, o ser humano vibra a 40 Hz. Então, nós temos essa energia de 40 Hz. Todos nós juntos formamos um campo frequencial. Então, esse campo nos ajuda na nossa vida. Mas existem campos de baixa frequência também. É quando o espírito não quer os 40, ele quer 10. Porque são preguiçosos, ociosos, que odeiam tudo, que são magoados, são ressentidos, então eles abaixam a frequência deles. Para frequências do ódio, então abaixa a frequência. E essa frequência baixa também cria um campo que pode me atrair para ele. E aí eu posso entender que é justo suicidar-se, que é justo ir embora. Porque eu estou num baixo nível frequencial. E aí eu vou sofrer, porque eu vou ter que voltar no meu nível. Ora, se eu já cheguei, é a mesma coisa que eu estou subindo uma montanha, eu já cheguei num determinado ponto da montanha, e falo assim, não estou gostando daqui não, vou descer. E vai lá para o vale de novo. Vai começar tudo de novo. Cada vez pior, porque cada vez que eu vou ao vale, eu me inundo mais de lodo e da frequência baixíssima do vale. Então o suicídio não compensa. Em situação nenhuma. Mas em situação alguma, o suicídio compensa. A misericórdia do Pai é muito grande. Então nós temos atenuantes e agravantes no suicídio. Tomemos conta disso. Porque mesmo que tenhamos atenuantes, mas a dor vai existir. E se tivermos agravantes, isso pode perdurar por milênios. Somos espíritos em voo pleno para o Pai. Vamos vencer nossas dificuldades agora, os nossos dramas. Vamos deixá-los de lado. Vamos entender que nós temos um mestre neste planeta para nos ajudar, que veio aqui para nos guiar mais diretamente, que sofreu as agressões que sofreu e foi firme até o fim. Vamos pensar nisso. E ainda tem o suicídio indireto. É quando eu não tiro a vida do meu corpo com ações contundentes dos instrumentos que matam. Mas eu suicido indiretamente como? Com a ingestão de bebidas alcoólicas em excessos, com alimentação em excessos, com adrenalina em excessos. Eu vou desgastando o corpo físico, desgastando. Então o duplo etérico manda energia para ele e não aguenta. Porque os órgãos estão todos eles comprometidos. O fígado, o estômago, o sistema digestivo todo, o sistema respiratório pelo cigarro, pelo cachimbo, pelo tabaco como um todo, pelas drogas alucinógenas e pelas minhas intemperanças, pelas explosões de raiva, eu vou destruindo esse corpo. Num aborto, por exemplo, um aborto delituoso, porque o aborto é criminoso. Ele só não é quando ele é terapêutico, para salvar a vida da mãe. Fora isso, ele é criminoso. Então, muitas mulheres desencarnam na prática do aborto delituoso. É suicídio. É quando eu entro num carro e, embriagado, vou dirigir e desencarno, isso é suicídio. Então, o suicídio pode ser de via direta ou indireta. Qual que é a solução? Entrar no caminho do meio, cumprindo as leis de Deus. Lei do amor, da justiça e da caridade. Leis morais. Lei física da gravidade, eletromagnetismo, força forte e força fraca. As 4 leis.
que regem o universo que nós conhecemos. Então, se eu salto num abismo, eu estou infringindo a lei da gravidade. Se eu começo a me embriagar, eu fujo do campo eletromagnético e pode não dar certo para mim. Se eu mexo com eletricidade e cometo ali um engano qualquer, eu posso ter problemas sérios, que é a força fraca. E se eu mexo com a força forte, eu posso criar bombas que destroem. Então, qual é o caminho certo? O caminho do meio. O caminho da justaposição da criatura com o Criador. E isso é magnífico, porque você foi criado para isso. Eu fui criado para isso. Todos somos criados para a perfeição, como Jesus disse. E todos somos deuses também, como ele disse. Quando ele falou, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que Jesus fez? Ele curou. Ele orientou. Ele foi fiel a Deus. Muito embora as dificuldades que tenha vivido, foi extremamente fiel a Deus, trazendo para nós uma cota de amor que nós não sabemos. Eu gostaria de dizer para você que está pensando ou que acha que o suicídio é a solução. A lei maior que rege tudo, todo o universo, todos os universos, é a lei do amor. Mas o que é a lei do amor? O que é o amor? É isso que nós aqui achamos que é? Essas brincadeiras aventureiras que nós às vezes fazemos? Não, meu amigo. O amor, segundo os gregos, né, na antiguidade clássica da Grécia, ele é composto de 4 elementos, 4 frequências, que somadas darão a frequência superior, que é a frequência do amor. Então, são 4 tipos de energias que se interrelacionam, criando uma frequência muito alta, que é a frequência do amor. Quais são essas frequências, essas energias? A primeira delas é a inteligência. Então, um ser inteligente não quer para ele o desterro do suicídio, a gravidade do suicídio, a dor do suicídio, dor inenarrável. Digo e eu repito para vocês, dor inenarrável. Não tem palavras aqui que definam. Você tem que ser inteligente para isso, ele tem que ser harmonizado para isso. Quando ele se harmoniza, ele entra em contato com a criação, ele entra em contato com o seu Criador, que é Deus. Ele tem que buscar sempre a perfeição. Mesmo que a duras penas, mas ele tem que buscar essa perfeição. Quantas pessoas maravilhosas que vivem uma vida tão difícil e buscam ser perfeitos nas suas existências, dando exemplos extraordinários de superação. Depois ele vai chegar ao belo. Aí chega ao belo. São pessoas magníficas, com histórias extraordinárias, que pode ser a minha, pode ser a sua. Ainda tem mais uma, que é o bom, né? Só aí se chega ao bom. Aí chega o amor. São 5, eu falei 4, mas são 5 etapas. Aí você constrói o amor. Você constrói pela inteligência, pela harmonia, pela perfeição, pelo belo e pelo bom. Aí você tem o amor. Nesse nível, você está pleno com o Pai. O suicídio, ele peca no primeiro item, que é a inteligência. Você não usa da tua inteligência. Você não se salvaguarda na sua inteligência. O que vai acontecer? Você vai perder as outras possibilidades. Mas um dia você terá que chegar lá. Aí você terá que resolver tudo de novo. Vivendo vidas muitas vezes sacrificadas para que você possa entender que tudo é amor. Porque Deus é amor e você é amor. Deus é luz e você é luz porque você é filho da luz. Então permaneça na luz. Tenha força para entender isso. E você vai ver que vale a pena. Valeu a pena. E um dia você dirá assim, graças a Deus. Graças a Deus que eu venci. E você então sentirá uma felicidade da qual você nem imagina que possa existir. E ela chegará para você plena,
suave, harmônica, que fará de você um espírito iluminado, onde você co-criará com Deus, fazendo planetas, sistemas solares, galáxias, universos. Isso te aguarda. Não fuja disso. Vá firme, perseverante. O Mestre está te aguardando. Como ele disse, o ladrão, o suicídio, rouba a nossa vida, mata as nossas esperanças, destrói o nosso contexto atual de vida. Mas ele, Jesus, nos dá a vida, e a vida em abundância. E nessa abundância ele nos sustenta, porque ele diz em seguida, eu sou o bom pastor. E ele, então, continua a nos guiar. Recolhamos-nos em Jesus, no seu Evangelho, e sigamos em paz. Muita paz para você. Muita harmonia no seu coração. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.